Bom, é inegável que um momento importante se passa no nosso país nesses dias, né? Eu acho que nenhum brasileiro deveria estar orgulhoso do país estar passando por um processo de impeachment, do impedimento de um presidente, independente do partido ou da sua posição política, mas nenhum de nós deveria comemorar algo assim, porque, na verdade, é uma vergonha a gente precisar chegar num ponto desse. Mas, de qualquer forma, independente para que time, para que partido você torça, nós temos, sim, agora é inegável, uma chance de recomeçar. Nós temos agora uma chance de mudar algumas coisas que não estavam indo bem. Nós temos a oportunidade de começar a construir um Brasil melhor. De novo, quero deixar bem claro, desde o primeiro minuto dessa palavra, que eu não estou falando sobre nenhum partido, mas é a oportunidade. Por quê? Porque está acontecendo uma mudança. E sempre que há uma mudança, vem uma nova motivação. Então, a gente, puxa, quem sabe o Brasil entre nos trilhos, ou volte aos trilhos, né? É essa a nossa esperança. E a gente tem sempre a oportunidade de acreditar ou desacreditar. Em qualquer coisa, a gente tem essa oportunidade. Se você quer saber uma forma para ter certeza absoluta que não vai dar certo, é você já desacreditar. Se todos desacreditarem, assim, daí já é certeza que não vai dar certo. Então, sempre é bom a gente ter uma esperança, sempre é bom a gente nos doar para que algo melhor aconteça para a nossa sociedade. Mas, obviamente, que a gente não ia convidar vocês para estarem aqui essa noite para a gente falar de política, não é o nosso foco, não é o ambiente para isso. Mas o que me despertou para escrever essa mensagem é que eu acho que é uma ótima oportunidade para cada um de nós, individualmente, recomeçar. Eu não sei como você lida com isso na sua vida, mas eu acho que a gente sempre, e a palavra de Deus fala isso claramente, sempre a gente tem a chance de recomeçar, de colocar nossas vidas nos trilhos. E ou para alguns é a chance de começar, pela primeira vez, quem sabe, optar por seguir a Jesus. Então, eu sinto que esse momento que nós estamos vivendo pode ser um momento pessoal também, da gente ter um novo começo, um recomeço, a gente construir algumas coisas na nossa vida, nos caminhos do Senhor. É esse o nosso desafio para a noite de hoje. Bom, mas quando a gente pensa em colocar nossas vidas nos trilhos, ou arrumar alguma coisa na nossa vida, ou corrigir algum erro que, porventura, nós saibamos ou ainda não tenhamos a consciência de que estamos cometendo, sempre que há essa oportunidade, a nossa tendência natural, e eu sou o primeiro a falar isso, a nossa tendência natural é tentar achar a culpa do que está acontecendo fora de nós mesmos, né? O lugar mais difícil de você achar um culpado para os seus problemas é no espelho. Geralmente a gente não procura o culpado no espelho, né? A gente sempre procura à nossa volta, ou com as pessoas que convivem com a gente, sempre a gente quer achar alguém para culpar pelas mazelas, pelas dificuldades, pelos nossos problemas, pelos nossos erros, né? E a razão de ser tão fácil para a gente olhar para os lados e, na verdade, achar nos outros o defeito, porque é isso que acaba acontecendo, né? Sempre você olha para o lado e você fala, não, aquela pessoa está errada, você começa a analisar a vida do outro e culpar a outra pessoa por alguma coisa que está acontecendo com você. A razão da gente reconhecer com facilidade o erro do outro é porque a nossa própria vida é uma bagunça. Por isso que fica fácil, porque a gente reconhece o que nos é familiar. Você reconhece aquilo que nos é familiar. Nós falamos há pouco da viagem que a gente fez agora recentemente, e num dos dias eu estava na casa de um amigo que estava nos hospedando, e no bairro dele estava acontecendo, numa das casas lá, uma coisa que o americano chama de garage sale, que é assim, às vezes você está mudando de casa, ou chegando numa casa nova, ou precisando dar uma limpada nas coisas que você tem, você põe as coisas à venda
na frente da sua casa ali, monta um balcãozinho, coloca lá tudo à venda, preços bem baratinhos, né? Para você se livrar daquilo logo e, quem sabe, aquilo ali interessa para outras pessoas. E aí o nosso amigo convidou a gente, falou, vamos lá, tá tendo um garage sale aqui no bairro. Fomos lá, não era tão pertinho assim, pegamos o carro, fomos lá, chegamos lá, coisa mais legal, um monte de coisa legal, né? Americano tem facilidade para comprar as coisas, um monte de coisa bacana e uns precinhos, assim, dá vontade de você trazer tudo, né? Mas como a gente não viajou com esse propósito, a gente estava olhando aquelas coisas bem baratinhas mesmo, aí eu achei uma camisa, não é essa aqui, mas eu achei uma camisa lá, $5, uma camisa de marca, novinha, estava lá assim, eu falei, amor, isso aqui pelo menos eu tenho que levar, né? Mas a curiosidade que eu queria dividir com vocês é assim, eu peguei a camisa, só que não tinha ninguém atendendo ali. Estava eu, a Kelly e o casal que estava com a gente. Na casa que estava fazendo aquela venda, não tinha ninguém, só tinha os precinhos ali. E aí eu precisava pagar, eu não sabia nem o que fazer. O que eu faço? Deixo o dinheiro aqui em cima, né? Aí, talvez, o que vocês acham que eu pensei? Não pensei em sair correndo, tá? Mas o que vocês acham que eu pensei a hora que eu vi aquilo? Talvez você concorde comigo. Eu falei assim, se isso fosse no Brasil, não durava 5 minutos. É trágico pensar isso, mas assim, foi na minha cabeça. Falei assim, imagina, não tem ninguém olhando. Está tudo ali, é só você pegar, botar no carro, leva tudo se você quiser, né? Mas sabe por que eu pensei aquilo? Porque aquilo me é familiar. O casal que estava com a gente não pensou aquilo. Para eles é óbvio, não tem ninguém, está o preço ali, deixo o dinheiro ali, vou embora. Por que eu pensei isso? Porque eu vivo numa sociedade, porque eu mesmo, muitas vezes na minha vida, tirei vantagem. Eu lembro, na adolescência, já saí sem pagar de restaurante. Você quer sempre levar vantagem, você quer dar um jeitinho, aquela coisa do brasileiro. Eu vivo numa sociedade onde isso não é tão incomum. E aí esse pensamento me veio. Por quê? Porque me é familiar. Eu tenho dentro de mim erros, bagunças, coisas que eu fiz ou que eu vi, que me são familiares. Por isso é fácil reconhecer o erro dos outros. Mas todos nós, sem nenhuma exceção, todos nós vivemos sobre certas leis. Todos nós. A gente tem uma lei para você dirigir, você segue uma lei, você precisa parar no sinal vermelho, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Você tem uma lei de impostos, que você é obrigado a pagar impostos, e etc, etc. Você tem regras, leis no seu casamento, né? Você desobedecendo aqueles combinados no seu casamento, provavelmente o seu casamento não vai dar certo. Todos nós vivemos sobre algumas leis, que nos orientam sobre o que fazer e o que não fazer. Então, isso é muito comum a todos nós. Algumas leis aqui são diferentes de outros países, mas, de uma forma geral, todos nós vivemos sobre algumas leis. E essas leis nos regem e nos fazem reconhecer o nosso erro. Esse é o propósito da lei. Quando você transgride aquela lei, você percebe o porquê, porque existe uma lei de comportamento. Então, eu queria dividir um pouquinho com vocês hoje algumas coisas relacionadas com essa lei e como que a gente, entendendo isso, entendendo o propósito de Deus para as nossas vidas, a gente pode viver melhor em relação a isso, aos nossos erros, a corrigir os nossos erros e não ficar olhando tanto para os lados nos erros dos outros. Bom, eu vou ler uma passagem aqui escrita por um especialista em leis, na verdade um fariseu, um homem tido como mestre da lei, seria hoje o equivalente a um PhD em leis, né, ou um juiz de direito. É um homem conhecedor da lei que escreveu algo muito, muito significativo para esse assunto que a gente quer abordar hoje. É o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos. Então, nessa carta, ele explica um pouco como que é isso, a gente viver sobre uma lei, o que é essa lei, qual que é o propósito dessa lei, como isso pode nos ajudar a melhorar. Bom, Paulo diz lá em Romanos, capítulo 3, no versículo 29, que sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela. Qualquer lei, seja qual for, do casamento, dos impostos, seja qual for a lei, ela diz àqueles que estão debaixo dela, ela fala com aqueles que estão abaixo dela. Todo mundo tem que seguir
algumas leis. Paulo está falando assim, toda lei diz, e o diz aqueles que estão abaixo dela. Todos nós vivemos sob as leis. Mas chega um momento que todos nós pisamos na bola. Chega um momento que nós desrespeitamos algumas leis. Chega um momento que nós desobedecemos. Chega um momento que a gente inverte aquelas coisas. Todos nós já passamos por isso em relação às leis públicas e em relação às leis espirituais. Todos nós, em algum momento, transgredimos essas leis. Todos nós. Um dia a casa cai, um dia você é pego, um dia o seu erro é escondido, é exposto. Isso acontece com todos nós. Eu me lembro de uma experiência que eu vivi com 19 anos. Meus pais estavam viajando e eu estava hospedado na casa de um primo. Eu fiquei com o carro do meu pai naquela época, meu pai fora. E aí, 19 anos, todo confiante, achava que dirigia, né, super bem, né, arrogante, aquela arrogância adolescente. Aí eu saí da casa do meu primo, ali no Quebec, saí da casa dele, fui lá no mercado comprar refrigerante para a janta. Entrei no carro do meu pai, com o meu primo aqui do lado, né? E um monte de, naquela época, vocês não lembram disso, mas naquela época você tinha que levar o vasilhame para você trocar, para você levar no mercado, para você trocar o vasilhame lá, para você trazer a outra bebida, que era garrafa de vidro, né? Então eu coloquei assim, atrás do meu carro e fui dirigindo com o meu primo. Aí na primeira curva as garrafas já foram para um lado, depois foram para o outro. Aí eu falei para o meu primo, pega essas garrafas, senão elas vão quebrar, né? Só que ele era meio gordinho, ele não conseguia virar no banco assim direito para pegar as garrafas. Eu dirigindo comecei a pegar as garrafas aqui, né? Então uma foi legal. Uma eu peguei, dei para ele. A segunda entrou embaixo do banco, dei para ele. A terceira eu fiz assim, né? Adivinha o que aconteceu? Eu virei o carro num poste. Não tinha seguro, não tinha nada, meu pai viajando. Passei o maior sufoco da minha vida, não sabia como é que eu ia falar para o meu pai, como é que eu ia falar para o meu tio que estava me hospedando, que eu tinha arrebentado o carro do meu pai. E meu primo, que estava do lado, ainda cortou a testa, que até hoje ele tem uma cicatriz, que toda vez que eu encontro ele, eu lembro desse nosso passeio de carro. Como que eu ia lidar com isso? Nessa hora meu erro foi exposto, eu não devia ter feito aquilo, obviamente, eu transgredi, imagina se dirigir, ficar se mexendo daquele jeito. Naquela hora meu erro foi exposto e para todo mundo, e causou um prejuízo enorme. Naquela hora, eu não tinha o que fazer, a não ser reconhecer. Eu pisei na bola, errei, e errei feio, né? Assim é a gente com tudo, com toda a lei, com toda coisa que você vive sob. Uma hora você acaba transgredindo e aquilo te traz o prejuízo. Mas Paulo continua falando, e ele fala uma coisa assustadora sobre as leis. E aqui ele está falando das leis espirituais, as leis de Deus. Paulo diz o seguinte: sabemos que tudo que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Olha que interessante. Normalmente a gente pensa só assim, que a lei ela serve para expor o nosso erro. Mas Paulo está falando assim, que a lei é para que a nossa boca se cale. Sabe por quê? Porque todos nós erramos. Todos nós, sem exceção, erramos. Todos nós pisamos na bola. Todos nós pecamos. Então não adianta você ficar olhando para o lado, não adianta você ficar criticando o outro, apontando o dedo para o erro do outro. Muito melhor seria se olhássemos para os nossos próprios erros. É isso que as leis de Deus são para isso, para expor o nosso erro e para que a gente fique quieto e não fique falando do erro do outro. A gente lide com os nossos próprios erros com Deus. É isso que Paulo está falando aqui. Jesus, numa outra citação lá em Mateus 7, Jesus fala assim: antes de você ficar olhando para o erro do outro e querer tirar o cisco do olho do seu irmão, olha para a viga que está na frente do seu olho, que está te cegando. Você tem uma viga no seu olho e você fica querendo tirar o cisco do olho do seu irmão. Olhe primeiro para a viga, tira primeiro a viga do seu olho para depois você poder pensar em olhar, né? Mas Paulo segue dizendo assim: portanto, nenhum de nós, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado.
Ninguém vai ser justificado diante de Deus por cumprir todas as leis de Deus, porque nós vamos falhar. A lei existe para nos dar essa consciência do nosso pecado. Mas aí Paulo traz uma revelação. Paulo diz o seguinte: mas agora, com a chegada de Jesus, é isso que Paulo estava querendo dizer, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Isso já havia sido anunciado. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, para todos os que creem. Não há distinção. Paulo está falando assim, chegou o momento onde Deus olhou para nós e nos amou, enviou Jesus para que nós pudéssemos ter acesso a Deus sem essa obrigação de cumprir todas as leis, porque é impossível cumprir todas as leis. A lei não seria suficiente para a gente se relacionar com Deus. Se Deus falou assim, os 10 mandamentos, depois as 613 leis de Moisés, se você conseguir cumprir tudo isso, você é justificado. Ninguém conseguiu. Ninguém, não havia um justo sequer. Então, Deus enviou Jesus para quê? Porque através da fé em Jesus, nós pudéssemos nos reconciliar com Deus e ter uma nova chance de começo ou de recomeço. É disso que Paulo está falando aqui. E aí o versículo seguinte, muitos de nós conhecemos, Paulo deixa claro, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quer dizer, todos nós pecamos e por isso perdemos o privilégio da glória e da presença de Deus. Mas ele acrescenta que essa nova justiça, ele está falando dessa nova justiça através de Jesus, ele diz assim, através dela somos justificados gratuitamente por meio da sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Paulo está dizendo o seguinte, através de Jesus Cristo, gratuitamente, nós recebemos o perdão, a graça de Deus, para que fôssemos considerados justos diante de Deus, mas não mais pelo cumprimento de todas as leis, mas sim pela nossa fé em Jesus Cristo, ao crer em Jesus Cristo. Quer dizer, uma vez que nós nos rendemos a Jesus, uma vez que nós assumimos os nossos erros, uma vez que nós proclamamos a nossa necessidade de um Salvador, de Jesus, nesse momento, nós nos reconciliamos com Deus. Nesse momento, onde você recebe Jesus como seu Salvador e crê que Ele é o Filho de Deus enviado para que esse relacionamento seja restabelecido entre nós e Deus, nesse momento, essa nova justiça passa a valer e não é aquela justiça das leis. Bom, quando Jesus olha para mim e para você, e para o seu pecado e para o meu pecado, Jesus nunca torce o nariz, como alguns cristãos fazem com outros, cristãos ou não cristãos. Quantas vezes você já viu uma pessoa torcer o nariz para aquela pessoa, olha só o que aquele fulano foi capaz de fazer, aquele ciclano e tudo, a gente torce o nariz. Jesus nunca torce o nariz para os nossos pecados, para o seu pecado. Ele não veio a esse mundo para nos condenar pelos nossos pecados. Jesus veio para nos libertar, para nos salvar. E tem o discípulo de Jesus, João, ele cita isso de uma forma clara e brilhante, né? Tem um versículo de João que praticamente todo cristão conhece e é capaz de dizer de cor, né? O João 3,16, é um versículo fundamental. Vamos tentar falar aqui, alguns que conhecem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo é revelador. Num determinado momento da história, Deus enviou o seu Filho. Por quê? Porque Deus nos amou. E Ele viu que a gente não ia conseguir cumprir as leis como foi planejado. Ele nos amou e enviou o seu Filho, para que pela fé em Jesus Cristo, nós tivéssemos vida e vida eterna. Bom, esse versículo a gente conhece. Agora vamos falar o 17, tá? Pois... Não era para pôr, era para ver se o pessoal sabia de cor. Ninguém sabe o 17 de cor.
Pois que Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo. É o versículo seguinte a esse. Jesus não veio a esse mundo para nos condenar pelos nossos pecados. Jesus não veio para fazer isso, para apontar o dedo, para torcer o nariz. Jesus veio a esse mundo para salvar o mundo, para nos salvar, para que o mundo fosse salvo por Ele. E isso é fundamental, isso muda tudo. Então, essa frase é um pouco estranha em princípio, mas eu espero que você entenda que o nosso pecado, a bagunça do nosso coração, a bagunça que às vezes é transformada na nossa vida, a nossa bagunça tem o potencial de trazer Deus para perto de nós. Dá para entender isso? O nosso erro, as nossas falhas, elas têm o potencial nelas de trazer Deus para perto de nós, porque é nesse momento que você reconhece o seu erro, que você busca ajuda, você pode trazer Deus para perto de você e se reconciliar com Ele. Jesus deixou evidente o ministério dele aqui em muitas ocasiões, muitas histórias que você pode ler ali no Novo Testamento sobre Jesus, deixam evidente que Jesus veio para restaurar o nosso relacionamento com Deus e não para nos condenar. Num episódio conhecido, Jesus está saindo do templo, eles trazem uma mulher que tinha sido flagrada em adultério, coloca essa mulher diante de Jesus, fala, a lei manda matar. A mulher foi flagrada em adultério, foi vista, o pessoal viu, ela estava lá, foi flagrada no erro, não tem como esconder. Essa é a verdade, ela foi flagrada em adultério, então a lei diz que ela precisa morrer. Vamos lá? Quem joga a primeira pedra, vamos começar, ela vai ser apedrejada, era essa a lei. Jesus falou aquela frase que a maioria de vocês conhece também, bom, então quem nunca pecou, que atire a primeira pedra, fique à vontade. Quem nunca errou, nunca pecou, atire a primeira pedra. E Jesus nem prestou atenção no que eles estavam fazendo, ele se abaixou e ficou desenhando na areia. Um a um, as pessoas foram indo embora, e aí sobrou Jesus e aquela mulher. Jesus era o único que nunca tinha pecado. Jesus podia ter pego uma pedra e atirado naquela moça, literalmente. Mas Jesus olhou para ela e a amou. Falou assim, ninguém te condena, eu também não te condeno. Não vim para esse mundo para condenar. Vá embora e abandone a sua vida de pecados. Foi assim que Jesus tratou com essa mulher. No outro episódio, Jesus estava entrando numa cidade chamada Jericó, e na medida que ele caminhava, ele passou debaixo de uma árvore, tinha um homem muito rico, você imagina a cena, um cara milionário, pendurado na árvore, lá, trepado na árvore. Uma das razões para esse homem estar na árvore é porque ele era muito pequeno e ele queria ver Jesus, mas não era só isso, se você entender um pouquinho do que estava acontecendo. Esse homem era um cobrador de impostos, ele era rico porque ele extorquia dinheiro das pessoas. Ele estava ali de uma forma isolado também, escondido, porque ele não podia ficar no meio das pessoas, porque ele era odiado, ele era um homem odiado. Imagina, o cara pessoalmente vai até você cobrar os seus impostos e aumenta a seu bel prazer. Não, mês que vem você vai ter que pagar mais, agora você vai ter que pagar isso. Imagina você ter essa relação pessoal com alguém. Esse cara era odiado. Jesus olhou para ele e o amou. Independente de tudo que ele tinha feito, de todas as pessoas que ele tinha roubado, Jesus o amou. Falou assim, desce daí, eu quero ir na sua casa, vou lá jantar com a sua família. Esse é Jesus. Num outro episódio, Jesus está passando perto de Samaria, e aí ele sentou num poço lá para descansar, e era meio-dia, e aquela região é quente, você não consegue imaginar o calor que faz aquilo ali. Tanto que nesse horário todo mundo fica em casa, porque é muito quente. Jesus estava ali sentado na beira de um poço, e uma mulher samaritana, e os judeus e os samaritanos não se bicavam, né? A mulher veio pegar água. E Jesus começou um diálogo com essa mulher, e descobriu que ela estava vindo naquele horário ali pegar água, por vergonha, porque era uma mulher que tinha tido 5 maridos, casou com um, tentou, não deu certo, vou começar de novo, recomeçar, recomeçou com o segundo, não deu certo,
terceiro, quarto, quinto, e agora ela estava vivendo com um sexto que ela não tinha casado ainda. Então era uma mulher odiada. Era uma mulher odiada. As outras mulheres, você imagina, pô, a mulher já teve 5 maridos, está com o sexto agora, vou esconder o meu marido, sai daqui de perto, né? Não queriam nem ver essa mulher passando. Então ela tinha muita vergonha, porque ela era apontada na rua. Então essa mulher tinha que ir ao meio-dia, naquele sol de rachar, para pegar água no posto, quando não tinha mais nenhuma outra mulher lá fazendo isso. E Jesus, conversando com essa mulher, a amou. E falou, o dia que você me conheceu, o dia que você tomar dessa água, Jesus também é representado pela água, o dia que você tomar dessa água, você nunca mais terá sede. E essa mulher teve uma experiência com Jesus e voltou e contou sobre Jesus na sua aldeia. Mais uma última coisa que aconteceu com Jesus foi quando ele estava ali na cruz, do lado de um bandido. Um cara que estava ali com o pecado exposto para todo mundo, porque ele tinha roubado, provavelmente tinha matado. Era um criminoso que estava ali literalmente condenado à morte naquela cruz do lado de Jesus. Jesus olhou para ele, o amou. Jesus podia ter condenado, falando, nossa, cara, como é que você levou essa vida? Como é que você fez isso? Por que você fez aquilo? Por quê? Porque Jesus não. Jesus olhou e o amou. E falou assim, ó, hoje mesmo a gente vai estar junto no paraíso. Sabe o que Jesus ofereceu para cada uma dessas pessoas? Como solução para os problemas delas? Sabe o que Jesus ofereceu? A si mesmo. Essa é a oferta de Deus. Jesus ofereceu a si mesmo. Ele se ofereceu, falou, sou eu sou o caminho. Lá em João 8, Jesus falando ao povo, ele disse assim, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Provavelmente, muitos de vocês estão vivendo em trevas, talvez os problemas, talvez a situação que você está enfrentando, está te deixando cego, em trevas, você não sabe o caminho mais, você está perdido. Você não sabe para onde ir. Jesus está falando, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, aquele que decide me seguir, aquele que decide crer, aquele que decide, e provavelmente quando você cometeu os seus maiores erros, provavelmente você não estava seguindo a Jesus. Jesus está falando, aquele que me segue, aquele que, não é aquele que vem na igreja, é aquele que me segue, aquele meu discípulo, tem uma promessa para ele, aquele que me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Gente, a proposta de Jesus para cada um de nós, a cada dia vamos começar de novo? Vamos começar de novo? Todos nós erramos, todos nós somos pecadores. E Deus, através de Jesus, quer arrumar a bagunça da nossa vida. Através de Jesus. Deus quer arrumar a bagunça da sua vida através de Jesus. Deus quer iluminar o seu caminho com a luz que é Jesus Cristo. Se você pudesse conversar com cada um aqui, as pessoas que estão sentadas ao seu lado, provavelmente você ia ouvir uma história parecida com a minha. Eu pisei na bola. Chegou um momento na minha vida onde eu errei muito. Naquele momento, eu perdi as esperanças. Eu não tinha mais esperança. Fiquei desesperado. No meu desespero, eu pedi ajuda. E quando eu pedi ajuda, Deus apareceu e se manifestou. Não fisicamente, obviamente, mas veio ao meu encontro. Se você conversar com qualquer pessoa aí perto de você, as histórias vão ser parecidas. Sim, eu pisei na bola. Sabe o que nos une aqui como igreja? São os nossos pecados. A gente não veio aqui porque a gente é bonzinho. Nossa, eu sou tão bonzinho que, assim, minha vida é tão maravilhosa que eu preciso conhecer Jesus. Para que eu vou conhecer Jesus? Minha vida é uma maravilha, eu não estou precisando de Jesus. A razão de nós nos reunirmos aqui a cada semana, a razão da gente se encontrar no meio da semana, nos GAs, nas casas, a razão da gente se suportar uns aos outros, dar suporte uns aos outros, é por causa dos nossos erros. Porque todos nós erramos, todos nós pisamos na bola, todos nós precisamos de Jesus, todos nós precisamos
começar, todos nós precisamos recomeçar. Semana passada, um amigo nosso, dirigindo, levando a gente para o aeroporto, começou a dividir a sua história recente. Ele, há 3 anos, cara trabalhador, cara ganhando muito dinheiro, e eu conheci ele nessa fase, cara bem-sucedido, ágil, forte, etc. Alguns aqui de vocês até conhecem ele, mas eu não vou citar o nome. Ele, há 3 anos, de um dia para o outro, ele acordou com uma doença que ele não sabe o que é, e até hoje ele está investigando, mas que deu uma exaustão no físico dele, assim, absurda. Ele disse para a gente, para mim e para a Kellen, que a primeira semana ele não conseguia sair da cama, ele dormia 20 horas por dia. Aí ele tinha 4 horas, ele ficava acordado, mas fraco, aí ele tinha que voltar para a cama, aí ele foi atrás dos médicos, e aí começou a atrapalhar o trabalho dele, ele teve que vender a casa dele, foi morar num apartamento menor, e uma série de coisas acontecendo. 3 anos lidando com essa situação. 3 anos. Ele falou para mim e para a Kellen está ali, ela é testemunha, ele falou assim, eu não vejo nenhum momento, um outro momento da minha vida, um tempo melhor do que esse que eu estou vivendo agora, com essa doença. Porque isso me aproximou de Deus, como nunca tinha me aproximado. Ele chegou à conclusão que todo esse lixo, toda essa desgraça, toda essa dor que ele tem sofrido, no fim das contas, está aproximando ele de Deus, ele está tendo uma experiência com Deus que ele nunca teve antes. Então é a nossa bagunça, é o nosso lixo, é o nosso pecado que nos aproxima de Deus. E é nos aproximando de Deus que nós temos a oportunidade de começar de novo. E alguns, e aí por isso o nome da mensagem, recomeçar de novo, e alguns já começaram uma vez, e já tentaram, como aquela mulher que tinha 5 maridos, tentei uma vez, tentei de novo, e recomecei. Quem sabe seja a hora de recomeçar de novo, tentar mais uma vez. Então, eu tenho 2 desafios para vocês nessa noite, 2 desafios. O primeiro desafio é para aquelas pessoas que nunca tentaram, para aquelas pessoas que vão falar, olha, para mim vai ser o começo, vai ser a primeira tentativa com Deus, para aquelas pessoas que talvez estejam insatisfeitas com o rumo que a vida tem tomado, e por isso, como todos os demais, está aqui na igreja procurando uma outra oportunidade, uma outra chance, uma forma diferente, da forma que você está levando a sua vida, não está funcionando. Então, para você, que sente isso no seu coração, olha, eu preciso tentar uma coisa diferente, eu preciso tentar, e esse Jesus, quem sabe, seja a minha última esperança, ou minha única esperança. Então, para você, que sente assim, que é a sua vez de começar um relacionamento com Jesus, de começar a seguir Jesus, eu quero te convidar, sem nenhum constrangimento, a ficar em pé. Essa atitude de ficar em pé, ela é muito significativa, porque você está falando para você mesmo, eu quero começar essa nova vida, eu quero. É uma coisa que eu não posso mais adiar, está no meu momento. Eu até peço, Felipe, você diminui um pouco a luz, ninguém está aqui para olhar para os lados, sabe, não é esse o objetivo. Todos nós aqui chegamos a um momento nas nossas vidas que a gente teve que tomar essa decisão. Então eu quero te convidar, se você pela primeira vez quer fazer essa tentativa de começar com Deus a sua vida, uma nova vida, eu quero te convidar a ficar em pé. O meu segundo convite é para todos os demais que sentem que é o momento de recomeçar de novo. Eu não preciso explicar mais essa frase. Você já tentou, mas a sua vida saiu dos trilhos de novo, e você precisa de um recomeço. Eu quero que você se coloque em pé também. E
eu vou orar com vocês. E a gente vai ouvir uma música depois dessa oração. E eu peço que você, em oração, fale com o seu Deus. Fala: Deus, é a minha última chance, ou é a minha nova tentativa. Por favor, revele-se a mim. Paizinho, para aquele primeiro grupo de pessoas que pela primeira vez está tomando essa decisão de te seguir, eu peço que o Senhor os abrace, Senhor Deus, os seus longos e amorosos braços, Pai, que o Senhor os receba, Senhor Deus, nos seus braços, aliviando a dor, a angústia, a depressão, o medo, tirando todo o medo, Senhor Deus, o medo da morte, o medo da vida, o pânico. Deus, em nome de Jesus, que essas vidas, Senhor Deus, que se levantaram com toda a coragem, dizendo: eu quero seguir esse Jesus, que o Senhor venha de encontro a esses corações, Senhor Deus, e se revele a cada um em nome de Jesus, que eles possam conhecer a sua graça, Senhor Deus, o teu amor, o consolo e a paz que vem do teu coração, Deus. E para todos os demais, Pai, que por algum motivo sentem que suas vidas mais uma vez saíram dos trilhos e que é o momento de recomeçar, da mesma forma que o Senhor os receba com os braços abertos, Senhor Deus, com todo o teu amor. Que o Senhor seja a luz nos caminhos, Senhor Deus, livrando das trevas, do medo, da angústia, da aflição, Pai. Colocando, Senhor Deus, a cada um nos seus maravilhosos caminhos, Senhor Deus. Instruindo-nos, Senhor Deus, a te seguir, a seguir a esse Jesus, nos dando sensibilidade para entender a Tua palavra e colocar em práticas nas nossas vidas, Senhor Deus. Que nessa noite, Pai, nessa noite, seja um começo para todos esses meus irmãos que estão de pé, Senhor Deus, que tomaram essa decisão, que seja uma nova vida a partir de hoje, em nome de Jesus, cheia do Teu cuidado, do Teu amor, do Teu afeto e da Tua direção, Senhor Deus, e da Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Surge perdido, eu estava, o teu amor curou a minha dor. Hoje sou teu filho amado, justificado e livre em ti, Senhor. Meu Salvador, serei para sempre teu. Meu libertador, serei para sempre teu. Limpo e resgatado, meu coração se abriu pra tua cruz. Não vivo mais pra mim mesmo, sou livre pra viver por ti, Jesus.
do meu prazer, razão do meu viver. Meu Salvador, serei para sempre teu. Meu libertador, serei para sempre teu. Meu Salvador, serei para sempre teu. Meu libertador, serei para sempre teu. Para aqueles que quiserem, nós estamos à disposição de vocês para os ajudar. Quem tomou esse passo pela primeira vez hoje, venha falar com a gente, deixe seu nome, a gente pode ligar para você, a gente quer te acompanhar. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito esteja com todos. Amém.